Capítulo 18. Carregue a honra. Conversamos sobre estimar nossas esposas, tratá-las com ternura e zelar por elas, apesar de nossos sentimentos. Permita que este capítulo final seja um lembrete para que você experimente as maravilhas que ela tem lhe dado e a enorme honra que é carregar o bastão dela. Com muita nobreza, carregue a honra. Fred, honre os pais dela. Como pai, carrego o bastão de minha filha. Lembro-me de quando ela nasceu. Lembro-me de cuidar dela enquanto bebê, quando esteve doente. Sua febre estava muito alta, os olhos quase nem se abriam. Depois de corrermos para o médico, ela estava tão apática que não sentia a dor da injeção que ele havia lhe dado. Lembro-me da vez em que ela quebrou o dedo da mão na porta do carro, e eu a abracei. Lembro-me do tempo em que ela conseguiu um papel em uma peça de teatro, e ensaiei com ela muitas e muitas vezes. Lembro-me de revisar a matéria de matemática com ela noite após noite. Quando ela foi bloqueada 3 vezes no jogo de voleibol, em uma reunião de família eu a abracei para que ela pudesse esconder as lágrimas em meu peito enquanto soluçava. Todos pensam que eu não sou boa. Fiquei perto dela o resto do dia, defendendo a sua honra e desafiando abertamente qualquer outro bloqueio contra minha filhinha. Empenhei-me na melhora das braçadas de natação de Laura e suei muito para ensiná-la a andar de bicicleta. Conversei com ela sobre o ginásio e sobre como ela estava prestes a entrar na adolescência. Sempre caminhava até o altar com ela, lado a lado, preparando seu crescimento e sua compreensão espirituais. Aprendi a pentear o seu cabelo para que ela sempre estivesse linda, mesmo quando a mamãe estivesse fora. Comprei um monte de coisas de que ela nem precisava, quadros, castanhas de caju, só porque eu sabia que ela gostava. Carrego o bastão do cuidado pela minha filha, e nenhum corte de cabelo, carro veloz ou sorriso doce conseguirão tirar isso da minha mão. Meu investimento é grande demais. Meu genro vai ficar me devendo muito, e é bom que ele consiga honrá-la. Quando pedi a mão de Brenda para o meu sogro, ele estava em seu leito de morte. Ele recuperava as forças de tempos em tempos, mas nós dois sabíamos que seu tempo na terra estava quase no fim. Entrei naquele quarto de hospital muito mais forte do que ele, mas muito mais assustado. Sabia como ele amava a filha. Sabia como ele, uma vez, abraçou-a e deixou-a chorar quando ela voltou para casa com uma juba em vez do penteado da moda. Eu sabia como ele a presenteara, orgulhosamente, com um carro Chevy Nova vermelho usado. Sabia como ele costumava nadar no mar e deixar que ela agarrasse em suas costas como se fosse uma jangada, flutuando alegremente. Eu sabia que ele a havia criado diligentemente na pureza, mantendo-a na igreja e fora das influências vulgares da vida. Pedi a mão dela. E depois ele me disse algo que permaneceu indelevelmente gravado em minha memória durante anos. Embora eu não o conheça direito, sei que você é o tipo de homem que cumprirá com o que falou. Sei que vai cuidar dela. Nunca, em toda a minha vida, um homem acreditou tanto em mim, confiando em minha masculinidade e me encarregando de algo tão valioso. Ele me deu sua única e estimada filha, mesmo sabendo que nunca poderia voltar para defendê-la se eu não mantivesse minha palavra. E que nunca estaria lá para me lembrar das promessas que fizera, que nunca estaria presente para colocar aquele brilho de novo nos olhos dela se eu o fizesse, alguma vez, desaparecer. Eu lhe devo isso porque ele confiava em mim. Eu lhe devo isso porque ele me deu sua maravilhosa filha. Eu lhe devo isso por causa de seu grande investimento nela. Quando eu o vir novamente no céu, não terei de desviar encabuladamente meus olhos com vergonha. Ele me deu o bastão, e eu correrei muito bem com ele. Eu devo isso também ao seu outro pai. Ele salvou minha vida do pecado, tirou-me de uma montanha de cinzas e me colocou entre príncipes. Ele me adotou e me deu a força do dia de hoje e uma grande esperança para o amanhã. Além disso, ele guardou uma preciosa cordeirinha para mim, uma cordeirinha pura, sem mancha ou defeito, com olhos brilhantes e um generoso coração. Ele a formou no ventre e olhou para ela com alegria quando começou a engatinhar, andar e falar. Ele a viu cantar hinos para ele como membro do coral de jovens. Ele enviou seu único filho para lhe dar um futuro, para protegê-la e para lhe dar uma casa segura nos céus. Deus não se deleita quando eu negligencio o cultivo do coração e da estima. Ele a criou e a estimou, e eu devo fazer o mesmo. Recorde-se de tudo o que ela lhe dá. Sua esposa renunciou à liberdade dela por você. Ela abandonou seus direitos para buscar a felicidade em outro lugar. Trocou a liberdade por algo que ela considerou mais valioso, o seu amor e a sua palavra.
Os sonhos dela estão ligados aos seus sonhos de compartilhamento, de comunicação e de unidade. Ela se comprometeu em ser só sua sexualmente. A sexualidade dela é seu bem mais protegido, seu jardim secreto. Ela confiou que você seria digno deste presente, mas você arrogantemente espiou o lixo sensual, poluindo e acumulando imundície em seu jardim. Ela merece mais, e você deve honrar isto. Você deve também estimar sua esposa porque ela compartilha os segredos e desejos mais profundos com você. Brenda me contou histórias que ela nunca contou a outras pessoas. Por exemplo, sei de uma palavra incômoda que, se eu a pronunciasse, faria minha mulher chorar por causa de um trauma do passado. Ela compartilhou arrependimentos antigos e chorou em meus braços. Depois de anos de casamento, sei o que emociona sua alma. Uma vez, entrei em uma livraria, deixando-a esperar no carro. Comprei um livro. Passei do limite de bom cliente para ganhar um vale-presente de $5. A caixa perguntou se ela deveria descontar o vale naquela minha compra, mas eu respondi, não, vou guardá-lo para minha esposa. Ela ficará muito feliz. Depois de um tempo, Brenda entrou na loja. Eu sussurrei para a vendedora, veja só isso. Virei-me e entreguei o vale-presente para Brenda. Ela deu um grito bem agudo e, rindo, disse, ah, que ótimo. A caixa riu junto comigo. Sabe, conheço Brenda. Ela é minha amada, e eu sou o amado dela. Conheço seus medos mais profundos, seus desejos para o futuro, e o que ela pode ou não pode suportar. Ela se arriscou muito se abrindo para mim, e eu devo ter um coração cuidadoso em relação a ela. Quando estava crescendo, Brenda não temia nada porque o pai estava ao seu lado. Ele nunca a desonrou, nunca a ofendeu, nunca a assustou nem a deprimiu. Ela trocou tudo isso por um rapaz com pavio curto que gritou, brigou com ela e a insultou. Sou aquele que fez doer o seu estômago, forçando-a a enfrentar situações familiares desagradáveis sem tentar compreender toda a história, e às vezes a fazendo derramar-se em lágrimas. Ela nunca escolheu nada disso. Ela queria maior proteção, mas eu lhe dei muito menos. Você já chegou a dar pouco? Sua esposa se arriscou muito e trocou muitas coisas para se casar com você. Foi um bom negócio para ela? Honre a esperança dela. Em meu escritório, guardo uma fotografia em preto e branco, de 20 por 25 centímetros, de quando Brenda tinha 1 ano de idade. Seus olhinhos brilham e estão cheios de esperança e alegria de viver, seu sorriso travesso está ainda mais visível, suas bochechas vermelhas e redondas irradiam alegria e um espírito despreocupado. Aquele rosto está cheio de expectativas e curiosidade. Levei aquela foto de criança para o meu escritório porque ela me faz lembrar de que eu preciso honrar esta esperança. Eu sou um homem, e por isso tenho uma tendência à rebeldia. A vida se torna muito difícil, às vezes, e o trabalho pode me deixar quase louco. Tenho 4 filhos para sustentar e o pagamento dos funcionários para honrar. Tenho atividades na igreja, eventos esportivos, obrigações e assim por diante, e às vezes meu coração começa a se desintegrar. Ouço meu lado rebelde gritar por meus direitos, meu jeito e minha liberdade, e às vezes me sinto como entrando aflito no carro e desaparecendo no grande noroeste. Triste, mas verdadeiro. Mas não consigo quando penso em Brenda. Durante longos dias de batalhas, sua foto de bebê sempre me lembra de que ela é minha cordeirinha, sempre esperançosa, sempre acreditando em mim, sempre olhando adiante por nós. Eu quero o brilho daqueles olhos de bebê brilhando nos olhos da Brenda de hoje, décadas mais tarde. Eu devo proteger a beleza, a graça e a pureza dela. Você deve honrar sua esposa com um coração cuidadoso. Deus amou o amor de Urias por Batseba. Será que Deus ama meu amor por Brenda? Será que Deus ama o seu amor por sua esposa? Não importa a aparência de nossas esposas, o que elas têm ou não têm feito, ou se a vida tem se desdobrado de maneira diferente do que esperávamos. Devemos honrá-las e estimá-las. É claro que a vida pode se desdobrar de maneira diferente. Muito diferente. Quando Brenda e eu nos casamos, esperávamos passar 4 anos juntos antes de termos filhos, um tempo para construir nosso relacionamento juntos. Nós nos conhecemos apenas 7 meses antes do nosso grande dia. Além disso, o pai de Brenda havia falecido 2 meses antes do casamento. Ela se mudou para uma cidade a 3 horas de distância de sua cidade natal para começarmos nossa vida juntos. Ela sentia saudades do pai e não podia suportar a tristeza de sua mãe por causa da distância. Estávamos buscando uma igreja, não tínhamos amigos. Ela conseguiu um novo emprego e eu era quase novo no meu. Na comissão de vendas, o dinheiro era curto. Depois dos gastos, minha renda no primeiro ano estava abaixo da linha de pobreza,
e eu também tinha $15.000 para pagar de dívida da escola e de negócios. Nós também estávamos vacilantes quanto aos problemas familiares. Como já disse, nosso casamento quase sucumbiu sob aquela pressão. Então, inesperadamente, Brenda anunciou que estava grávida assim que completamos nosso primeiro aniversário de casamento. Depois que Jazzy nasceu, o garoto não conseguia dormir à noite. Tentamos todas as dicas, inclusive a de deixá-lo chorar por longos períodos, às vezes por horas. Nossa frustração era quase debilitante. Confusa, Brenda não conseguia recuperar o fôlego. Nossa vida não havia resultado no que esperávamos, e quase nunca eu tinha um coração cuidadoso. Felizmente, estabeleci meu propósito de comer cascalhos com Deus em frente da geladeira. Ao ler sobre a história de Urias pela primeira vez, comecei a ver Brenda de uma nova maneira. Comecei a estimá-la, apesar das circunstâncias. Comecei a tratá-la com ternura, zelando por ela apesar dos meus sentimentos. Decidi levantar-me com meu filho toda vez que ele acordasse à noite, ainda que Brenda não trabalhasse mais fora de casa desde que Jazzy nasceu. Logicamente, já que ela não trabalhava e podia descansar a qualquer hora do dia, ela deveria ser a pessoa que poderia se levantar. Segundo alguns padrões, eu deveria ter dito: vamos lá, você é uma mulher agora. Esforce-se, coloque-se de pé e trabalhe duro. Mas qualquer um poderia dizer isso. Ela poderia ter recebido esse tipo de tratamento quando era uma mulher solteira. Mas ela estava casada comigo, e ela era minha cordeirinha. Eu a estimava, ajudando-a quando mais precisasse. Como eu poderia fazer isso? Ela não era mais a pessoa com quem eu pensava que tinha casado, e nem sempre sentia ternura em relação a ela, mas eu agia daquele jeito porque era o correto. Os sentimentos de ternura vieram depois. Uma promessa. Durante aquele mesmo período, notei algo peculiar. O esgotamento físico da amamentação, o sono mal dormido à noite, ela se levantava, amamentava e depois dava Jazzy para mim, e a exaustão psicológica desgastaram Brenda. Se ela se levantasse pela manhã e se deparasse com uma cozinha imunda, imediatamente ficava desencorajada e tinha dificuldades de começar o dia. Sua coragem derreteu-se. Ela achou mais fácil apenas ficar de pijama durante o dia todo. A vida parecia escura e sombria. Não gostava que minha cordeirinha começasse o dia desse modo. Sim, eu poderia ter pedido a Brenda que se colocasse em forma, rangesse os dentes e usasse todas as suas forças. Eu poderia ter lembrado a ela de que não estava correspondendo às minhas expectativas. Mas, em vez disso, fiz uma promessa para minha esposa de que nunca mais eu iria dormir com uma cozinha suja. Eu sabia que aquela promessa tinha um custo muito alto. Por causa da exaustão dela, aquilo significava que ela sempre iria para a cama e me deixaria sozinho para lavar toda a louça e arear todas as panelas. Significava que ela sempre já estaria dormindo quando eu fosse para a cama, e eu ficaria também sem sexo. Significava que eu perderia um sono precioso, mas eu também sabia que poderia estimar minha ovelhinha de maneiras que ela nunca pensou ser impossíveis. Eu nunca quebrei minha promessa. Estimei Brenda quando os sentimentos já não existiam mais, e eles retornaram. Finalmente, ela cresceu, transformando-se na mulher que é hoje. Ela é tudo o que eu sabia que seria. Mas adivinha uma coisa? Ela é muito mais do que isso. Ela enxergou meu coração cuidadoso e parou de falar em divórcio. Hoje, quando conversamos sobre a palavra de Deus e sobre viver conforme os padrões dele, tenho credibilidade porque demonstrei meu valor a ela no tempo mais difícil de nossas vidas. Sua canção. Nossa palavra final para você: se estimar significa alguma coisa, então significa amar sua esposa por quem ela é hoje, e não algum outro dia. É fazer concessões em relação a todas as surpresas e inconsistências que foram escondidas até que a vida impulsionasse em uma nova direção. Sua esposa tem um coração que ainda bate como o coração de uma cordeirinha, um coração que ainda salta pelas campinas da esperança e do desejo, esperando pelo amor. Pode ser muito difícil de enxergar. Talvez o pai dela fosse um alcoólatra ou alguém que abusava dela, que não a protegia. Talvez ela não tenha muito de um cristão. Talvez ela fosse promíscua antes de encontrá-lo. Talvez tudo isso seja verdade. Mas sabemos que outras coisas também são verdadeiras. Confiando em você, ela abandonou a liberdade individual, acreditando que você lhe daria amor e proteção. Ela é a cordeirinha de Deus, independentemente do sofrimento e do pecado que já vivenciou, e ele o encarregou de cuidar dela. Você consegue olhar dentro da alma dela? O seu coração se anima para realizar esta tarefa? Existe alguma coisa mais nobre do que fazer uma promessa solene para estimar seu único tesouro?
Esteja contente com a esposa da sua juventude. Se ela não é tudo o que você esperava, lembre-se de que Deus o presenteou com esta cordeirinha. Você pode estabelecer um compromisso para estimá-la hoje? Se a resposta for sim, deixe sua mente ser transformada pela palavra. Deixe sua canção ser a canção de Salomão. Como és formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como o rebanho de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade. Os teus lábios são como um fio de escarlata, e tua boca é formosa. As tuas faces, como romã partida, brilham através do véu. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha! Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiarias. A tua cabeça é como o Monte Carmelo, a tua cabeleira, como a púrpura, um rei está preso nas tuas tranças. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias! Cantares de Salomão capítulo 4 versículo 1, 3, 7, 9 e 10, capítulo 7 versículos 5 e 6. O coração de uma mulher. Estimar pode aparecer de várias maneiras. Uma das mais simples que ouvimos foi expressa por Francis: sempre sinto uma emoção ao ver meu marido, até mesmo quando ele está do outro lado da igreja. Deena disse: tenho me esforçado bastante para falar apenas coisas boas sobre ele e para levantá-lo. Tento não cortá-lo mesmo quando está fazendo brincadeiras, certa de que devo considerar os sentimentos dele tanto quanto os meus nesses dias. Brenda disse: estimar com frequência se manifesta em coisas simples e cotidianas, mais do que em coisas grandes e românticas. Por exemplo, fazer o meu trabalho em casa e cortar despesas quando necessário. Deve também transparecer em meu desejo evidente de estar com Fred todo o tempo. Esses atos diários criam sentimentos de estima e ternura, mas a comparação pode destruir o coração de um homem. Os rapazes comparam a vizinhança onde vivem, os carros que dirigem, as pessoas com quem convivem e as famílias das quais vêm. Muitos homens lutam contra isso até certo ponto, mas a maioria nunca revelará este lado de si próprios para suas esposas, mesmo se questionados. Eles se sentem presos por seus destinos. Não é a parte da cidade em que vivemos que decide nosso destino. Geralmente, é algo que não podemos controlar. O que podemos controlar é quanta esperança podemos dar à nossa esposa. Um marido precisa de alguém para olhar profundamente em seus olhos e lembrá-lo de que sua esposa o ama e que Deus o ama. Quando Ellen disse ao seu marido que ela estava satisfeita em viver com o salário que ele recebia sem reclamação ou comparação, ele ficou feliz. Para Ellen, essa essência é inestimável. Meu objetivo na vida, depois de amar e obedecer a Deus, tem sido amar meu marido e aprender mais sobre ele, ajudá-lo a ser completo e desfrutar juntos nossa vida. Se Brenda comparasse Fred a algum de seus amigos da escola, ela acharia que ele está se saindo muito bem. Se ela o comparasse financeiramente com as pessoas da igreja, é bem provável que encontraria sua família em algum lugar intermediário. Se ela o comparasse com os amigos dele de Stanford, com certeza ele estaria em uma posição inferior, um carrão de baixo desempenho. Mas é assim que funciona a comparação. É relativa e, portanto, não confiável. Quem se importa? A coisa essencial que devo a Fred é fidelidade e confiança, disse ela. Ninguém mais na vida de Fred se mostrou completamente verdadeiro nestas áreas. Estou absolutamente convencida de que, embora às vezes discordemos, sempre serei fiel a ele. Serei seu único tesouro. Brenda respeita o que descobriu e trata os momentos de fraqueza de forma carinhosa. Quando ela o estima desse modo, estimá-la de volta se torna mais fácil para Fred. Hoje você pode não se sentir estimada por causa do pecado sexual do seu marido. Quando perguntamos às mulheres se elas poderiam estimar seus maridos se os descobrissem presos a pecados sexuais, as respostas foram dúbias. Ellen disse o seguinte: eu tentaria. Sentiria uma grande tristeza e desapontamento. Levaria algum tempo e muita oração para estimá-lo completamente. Pediria a Deus que me ajudasse a estimá-lo como realmente deveria. Seria muito difícil. Não de amá-lo, mas difícil de estimá-lo, especialmente se ele tivesse um problema e não o tivesse compartilhado anteriormente. A confiança seria perdida, e eu sentiria que ele não confiava em mim, senão ele teria compartilhado o problema para que pudéssemos conseguir ajuda. Francis utilizou a palavra-chave, respeito. Seria muito difícil respeitá-lo e confiar nele.
O coração cuidadoso dela ficaria abalado, já que o respeito é a essência da estima. Cathy disse, depois do choque inicial, e se ele demonstrasse o desejo verdadeiro de se purificar, e depois da cura do Senhor, acho que ainda o estimaria. Afinal, todos possuímos fraquezas e pecados invadindo nossa vida. Andrea disse, por já termos lidado com isso uma vez, posso perceber a incrível prisão que o problema de impureza sexual representa. A Bíblia é muito clara quando diz que todo pecado é pecado, um pecado não é melhor do que o outro. No ano passado ou retrasado, Deus estava realmente trabalhando em mim, não para julgar as pessoas e seus pecados, mas para me compadecer delas e orar com elas. Então, eu esperaria que pudesse olhar do mesmo modo para o meu marido e ainda estimá-lo pelo que ele é. No final, as mulheres ainda devem estimar o marido. Nenhum pecado liberta os maridos e as esposas desta responsabilidade. Todos nós lutamos contra o pecado. Todos nós lutamos com o sacrifício dos nossos próprios reinos visíveis pelo reino invisível de Deus. Independentemente da extensão da vitória de seu marido nessa batalha, ele merece respeito extra. Mas mesmo na derrota, ele precisa do seu respeito. Estime-o, descubra a essência mais profunda do seu marido e estime-o de maneira sacrificial, assim como Deus fez na cruz. Respeite-o e honre-o, mesmo se ele lhe parecer não merecedor disto. Entregue-se totalmente a ele. Observe dentro da alma dele e cante. O meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. A sua cabeça é como ouro mais apurado, os seus cabelos, cachos de palmeira, são pretos como o corvo. O seu falar é muitíssimo doce, sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal, o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Eu sou do meu amado, e ele tem saudades de mim. Levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras, dar-te-ei ali o meu amor. As mandrágoras exalam o seu perfume, e as nossas portas a toda a sorte de excelentes frutos, novos e velhos, eu tos reservei, ó meu amado. Cantares de Salomão capítulo 5 versículo 10, 11, 16, capítulo 7 versículo 10, 12 e 13. Encerramento. Parabéns por ter chegado até aqui, por ter lutado com todas as forças na medida que fez o cumprimento da palavra de Deus ser feita, conforme Lucas capítulo 10 versículo 27, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. Procure ajuda pastoral para fortalecimento e encorajamento na fé, e vitória contra essas lutas que todos enfrentamos. Fica na paz de Jesus Cristo.